Meu irmão e minha irmã, celebramos hoje o domingo de Jesus, bom pastor. O pastor é uma imagem muito conhecida no Antigo Testamento e um título de Cristo muito familiar para os primeiros cristãos. É um modelo apresentado a todos os que exercem alguma liderança na comunidade. Na primeira e segunda leitura, Pedro explica como entrar pela porta ou escutar a voz do pastor, mediante a conversão e o batismo, lá em Atos capítulo 2, versículo 14 a 36 a 41. E através do seguimento das pegadas de Cristo, fazendo o bem sob o peso do sofrimento. O salmista, no Salmo 22, testemunha as ações do pastor e o desejo de habitar sempre com ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor. É uma catequese sobre a missão de Jesus, que é conduzir os homens às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas, de onde brota a vida em plenitude. O texto de João, capítulo 10, versículo de 1 a 10, está dividido em duas partes, ou duas parábolas. Na primeira parte aparece a figura do pastor, numa atitude de ternura com as ovelhas. Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas e estas o seguem. Elas escutam a sua voz porque sabem que as conduz com segurança. Em contrastes com o pastor, aparecem as figuras dos ladrões e dos bandidos. São todos os que apresentam como pastor ou até falam em nome de Cristo, mas procuram somente vantagens pessoais. Na segunda parte, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. A porta permite a passagem dos donos da casa e impede o ingresso dos estranhos. Quando a porta é fechada, é para proteger as ovelhas dos assaltantes. Quando é aberta, o pastor vai à frente para conduzir as ovelhas às pastagens. Para os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver o mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por ele, se não se orientar pela prática de Jesus. Para as ovelhas, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida. A figura do pastor era uma imagem muito familiar no tempo de Jesus, mas no mundo urbanizado de hoje, talvez ela perda, a força que tinha então. O que nos diz hoje esta imagem de pastor? Convida-nos a refletir sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo. Deve ser exercido numa atitude de serviço contínuo e gratuito. Para os cristãos, o pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus. Cristo de fato é o nosso pastor? Ou temos outros pastores que orientam a nossa existência? Que conduz as nossas ovelhas? É Cristo? Ou a voz da política, a voz da opinião pública, a voz do partido, a voz do comodismo e da instalação, a voz dos nossos privilégios, a voz do êxito e do triunfo a qualquer custo, a voz da novela, da televisão? O que nos conduz? Como Cristo desempenha a sua missão de pastor em nossa vida? Cristo conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação muito pessoal. Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir, de animar uma comunidade, o fazem dessa forma humana e amorosa. As ovelhas do rebanho de Jesus devem escutar a voz do pastor e devem segui-lo. Isso significa aderir a Jesus, percorrer o mesmo tempo dele, o mesmo caminho, na entrega total aos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. Procuramos seguir o nosso pastor no caminho exigente do dom da vida ou preferimos outros caminhos mais cômodos?
em nossas comunidades cristãs, temos pessoas que presidem e que animam a comunidade. Aceitamos sem problema as pessoas que recebem essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites e imperfeições? De outro lado, nós estamos conscientes de que Cristo é o nosso único pastor, que devemos escutar e seguir sem condições. Os outros pastores têm uma missão válida, se receberam de Cristo. E o seu jeito de atuar nunca pode ser diferente do de Cristo. Para a gente distinguir a voz do pastor, é preciso 3 coisas: um permanente diálogo íntimo com ele, com o nosso pastor, um confronto permanente com a sua palavra e uma participação ativa nos sacramentos da Igreja, onde recebemos a vida que o pastor nos oferece. Nesse 63º Dia Mundial da Oração pelas Vocações, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, em sua mensagem convida os jovens a descobrirem a vocação como a descoberta interior do dom de Deus. Ele recorda que toda vocação nasce no coração humano como iniciativa gratuita do amor divino. Convida especialmente os jovens a fazer silêncio interior, rezar e escutar a voz do bom pastor. Destaca que a vocação não é imposição, mas caminho de felicidade, serviço e realização plena. O Papa insiste na importância da oração, da palavra de Deus, da Eucaristia e do acompanhamento espiritual. Afirma também que famílias, paróquias e comunidades devem criar ambientes favoráveis ao florescimento das vocações. Ele recorda que a confiança em Deus sustenta quem responde ao chamado. A vocação, segundo ele, amadurece ao longo da vida, em meio às provações e fidelidades cotidianas. Por fim, entrega a todos a intercessão da Virgem Maria, modelo de escuta, modelo de acolhida, modelo dos cristãos, dos seguidores do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.